Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 72. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulos 24 e 25, também Deuteronômio, capítulo 26, além de Salmos, número 106, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulos 24 e 25. Balaão, vendo que era do agrado do Senhor que abençoasse Israel, não foi como antes ao encontro de agouros. Voltou-se para o deserto e, levantando os olhos, viu Israel acampado, nas tendas segundo as suas tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e pronunciou o oráculo seguinte: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem, que tem o olho fechado, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. Desfruta a visão do Todo-Poderoso, e se lhe abrem os olhos, quando se prostra. Quão formosas tuas tendas, Jacó, tuas moradas, Israel. Elas se estendem como vales, como jardins à beira do rio, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto das águas. Jorram águas de seus jarros. Suas sementeiras são copiosamente irrigadas. Seu rei é mais poderoso que Agag, de sublime realeza. Deus os retirou do Egito e lhes deu o vigor do búfalo. Devora os povos inimigos, quebra-lhes os ossos e criva-os de flechas. Deita-se, descansa como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Bendito seja quem te abençoar, maldito quem te amaldiçoar. Balaque, encolerizado contra Balaão, bateu as mãos e disse-lhe: Foi para amaldiçoar os meus inimigos que te chamei, e eis que já pela terceira vez os abençoas. Agora, vai-te depressa para a tua casa. Pensei em cumular-te de honras, mas o Senhor privou-te dessas honras. Pois não disse eu aos teus mensageiros, respondeu Balaão, mesmo que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor, nem fazer o que quer que seja por minha própria conta. Somente diria o que o Senhor me ordenasse? Pois bem, volto para o meu povo. Vem, pois quero anunciar-te o que esse povo fará ao teu, no decurso dos tempos. E Balaão pronunciou o oráculo seguinte: Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem o olho fechado. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, conhece a ciência do Altíssimo, desfruta a visão do Todo-Poderoso, e se lhe abrem os olhos, quando se prostra. Eu o vejo, mas não é para agora. Percebo-o, mas não de perto. Um astro sai de Jacó, um cetro levanta-se de Israel, que fratura a cabeça de Moabe, o crânio dessa raça guerreira. Edom é sua conquista, Seir, seu inimigo, é sua presa. Israel ostenta a sua força. De Jacó virá um dominador, que há de exterminar os sobreviventes da cidade. Ao ver Amaleque, Balaão pronunciou este oráculo: Amaleque é a primeira das nações, mas seu fim será o extermínio. Depois, ao ver os quenitas, pronunciou o seguinte oráculo: Sólida é a tua morada, teu ninho está posto na rocha. Mas o quenita será aniquilado. Assur te levará ao cativeiro. E por fim, acrescentou este oráculo: Povos vivem ao norte, navios hão de aportar das costas de Sitim, e oprimirão Assur, e oprimirão Eber, pois também este perecerá para sempre. E depois disso, Balaão partiu para a sua terra, enquanto Balaque voltou pelo caminho por onde tinha vindo. Habitando os israelitas em Setim, entregaram-se à libertinagem com as filhas de Moabe. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e prostrou-se diante dos seus deuses. Israel juntou-se a Baal-Fegor, provocando assim contra ele a cólera do Senhor. Reúne, disse o Senhor a Moisés, todos os chefes do povo, e pendura os culpados em forcas diante de mim, de cara para o sol, a fim de que o fogo de minha cólera se desvie de Israel. Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vós mate os seus que se tenham juntado a Baal-Fegor. Entretanto, um dos filhos de Israel trouxe para junto de seus irmãos uma madianita, sob os olhos de Moisés e de toda a assembleia que chorava à entrada da tenda de reunião. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão,
Levantou-se no meio da assembleia, tomou uma lança, seguiu o israelita até a sua tenda e ali transpassou juntamente com a mulher, ferindo-os no ventre. E deteve-se então o flagelo que se alastrava entre os israelitas. Morreram 24.000 homens com essa praga. O Senhor disse a Moisés: Fitineias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou minha cólera de sobre os israelitas, dando provas entre eles do mesmo zelo que eu. Por isso, não os extingui em minha cólera. Dize-lhe, pois, que lhe dou a minha aliança de paz. Isso será para ele e seus descendentes, o pacto de um sacerdócio eterno, porque se mostrou cheio de zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. Chamava-se Zambri, filho de Salu, o israelita que foi morto com a madianita, o qual era chefe de uma família patriarcal da tribo de Simeão. O nome da madianita morta era Cosbi, filha de Sur, chefe de tribo de família patriarcal em Madian. O Senhor disse a Moisés: Atacai os madianitas e matai-os, porque eles vos atacaram primeiro, enganando-vos artificiosamente por meio do ídolo de Fogor e Cosbi, sua irmã, filha de um chefe de Madian, que foi massacrada no dia do flagelo que sobreveio por causa do sacrilégio de Fogor. Deuteronômio capítulo 26. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor, teu Deus, te dá em herança, e ali te tiveres estabelecido, tomarás as primícias de todos os frutos do solo, que colheres na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e pondo-as em um cesto, irás ao lugar escolhido pelo Senhor, teu Deus, para aí habitar seu nome. Apresenta-te diante do sacerdote, que estiver em serviço naquele momento, e lhe dirás: Reconheço hoje, diante do Senhor, meu Deus, que entrei na terra que o Senhor tinha jurado a nossos pais nos dar. O sacerdote, recebendo o cesto de tua mão, o colocará diante do altar do Senhor, teu Deus. Dirás então em presença do Senhor, teu Deus: Meu pai era um arameu prestes a morrer, que desceu ao Egito com um punhado de gente para ali viverem como forasteiros, mas tornaram-se ali um povo grande, forte e numeroso. Os egípcios afligiram-nos e oprimiram-nos, impondo-nos uma penosa servidão. Clamamos então ao Senhor, Deus de nossos pais, e ele ouviu nosso clamor e viu nossa aflição, nossa miséria e nossa angústia. O Senhor tirou-nos do Egito com sua mão poderosa e o vigor de seu braço, operando prodígios e portentosos milagres. Conduziu-nos a esta região e deu-nos esta terra que mana leite e mel. Por isso, trago agora as primícias dos frutos do solo que me destes, ó Senhor. Dito isso, deporás o cesto diante do Senhor, teu Deus, prostrando-te em sua presença. Depois te alegrarás por todos os bens que o Senhor, teu Deus, te tiver dado, a ti e à tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que mora no meio de ti. Quando tiveres acabado de separar o dízimo de todos os teus produtos, no terceiro ano, que é o ano do dízimo, e o tiveres distribuído ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que tenham em tua cidade do que comer com fartura, dirás em presença do Senhor teu Deus: Tirei de minha casa o que era consagrado para dá-lo ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, como me ordenastes. Não transgredi nem omiti nenhum dos vossos mandamentos. Não comi dessas coisas durante o meu luto, nem delas separei coisa alguma em estado de impureza, e delas nada dei ao morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, e conformei-me inteiramente às vossas ordens. Olhai de vossa santa morada, do alto dos céus, e abençoai vosso povo de Israel, e a terra que nos destes, como jurastes a nossos pais, terra que mana leite e mel. O Senhor teu Deus ordena-te hoje que guardes estas leis e estes preceitos. Observa-os cuidadosamente e pratica-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor, teu Deus, prometer que ele seria teu Deus e que andarias nos seus caminhos, observando suas leis, seus mandamentos e seus preceitos, e obedecendo-lhe fielmente. E o Senhor fez-te prometer neste dia, também de tua parte, que serias um povo que lhe pertenceria de maneira exclusiva, como te disse, e que observarias todos os seus mandamentos, para que ele te eleve em glória, renome e esplendor, acima de todas as nações que criou, e sejas, assim, um povo consagrado ao Senhor, teu Deus, como te disse. Salmo 106, da Bíblia Ave Maria. Aleluia. Louvai o Senhor porque ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Assim o dizem aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que ele livrou das mãos do opressor, assim como os que congregou de todos os países,
do oriente e do ocidente, do norte e do sul. Erravam na solidão do deserto, sem encontrar caminho de cidade habitável. Consumidos de fome e de sede, sentiam desfalecer-lhes a vida. Em sua angústia chamaram então ao Senhor. Ele os ouviu de suas tribulações e os conduziu pelo bom caminho, para chegarem a uma cidade habitável. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens, porque descedentou a garganta sequiosa e cumulou de bens a que tinha fome. Outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, por se haverem revoltado contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios do Altíssimo. Pelo sofrimento lhes humilhará o coração, sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Em sua angústia clamaram então para o Senhor, e ele os livrou de suas tribulações. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhes os grilhões. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Outros, enfermos por causa de seu mau proceder, eram feridos por causa de seus pecados. Todo alimento lhes causava náuseas. Chegaram às portas da morte. Em sua angústia clamaram então ao Senhor. Ele os livrou de suas tribulações. Enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem alegremente as suas obras. Os que se fizeram ao mar para trafegar nas muitas águas foram testemunhas das obras do Senhor e de suas maravilhas no alto mar. Sua palavra levantou o tremendo vento, que impeliu para o alto as suas ondas. Subiam até os céus, desciam aos abismos. Suas almas definhavam em angústias. Titubeavam e cambaleavam como ébrios, e toda a sua perícia se esvaiu. Em sua agonia clamaram então ao Senhor, e ele os livrou da tribulação. Transformou a tempestade em leve brisa, e as ondas do mar silenciaram. E se alegraram, porque elas amainaram, e os conduziu ao desejado porto. Agradeçam eles ao Senhor por sua bondade, e por suas grandes obras em favor dos homens. Celebrem-no na Assembleia do Povo, e louvem no Conselho dos Anciãos. Transformou rios em deserto, e fontes de água em terra árida. Converteu o solo fértil em salinas, por causa da malícia de seus habitantes. Mudou o deserto em lençol de água, e a terra árida em abundantes fontes. Aí fez habitar os efaimados, que fundaram uma cidade para morar, e semearam os campos e plantaram vinhas, colhendo deles abundantes frutos. E os abençoou, eles se multiplicaram grandemente, e lhes concedeu rebanhos numerosos. Depois seu número se reduziu e caíram na miséria, sob a opressão, a desgraça e o sofrimento. Mas aquele que lança seu desprezo sobre os grandes e os faz errar por intransitáveis desertos, Deus soergueu o pobre da miséria, multiplicando famílias como rebanhos. À vista disso, os justos se alegram, e toda a maldade deve fechar a boca. Quem é sábio para julgar essas coisas e compreender as misericórdias do Senhor? Muito bem, chegamos então ao dia 72 da nossa leitura diária da Bíblia Católica. E relembrando um pouco o capítulo 24 e 25 de Números, lembrem-se de que Balac, rei de Moabe, pediu a Balaão que amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão decidiu fazer isso porque ele ia oferecer um preço certo. No entanto, Balaão não foi capaz de amaldiçoar Israel. Ele só poderia fazer o que Deus disse que ele poderia fazer. Então, por 4 vezes, Balaão disse palavras de bênçãos sobre o povo de Israel. Isso é notável não apenas porque Deus está dizendo a este adivinho, Balaão, o que dizer, e as palavras que Deus fala são bênçãos. Mas, enquanto isso está acontecendo, o povo de Israel está nas planícies de Moabe, antes de entrarem na terra prometida. O que eles fazem lá? Eles começam a cair na prostituição com o povo de Moabe e começam a adorar os deuses de Moabe. Aqui está essa geração de pessoas prestes a entrar na terra prometida, enquanto o Senhor está proibindo Balaão de amaldiçoar os israelitas. O povo de Israel está traindo os ensinamentos do Senhor, enquanto ele evita que Balaão amaldiçoe-os. Eles estão ficando com as filhas de Moabe. Esses homens de Israel estavam se casando. Eles também estavam adotando as práticas religiosas dos moabitas. Estavam literalmente se afastando de Deus, sendo infiéis. E enquanto isso, Deus na colina com Balaão está fazendo Balaão abençoar essas pessoas infiéis. Essa é a bondade de Deus. Mas isso também é a escuridão de nossos corações. Em Números 25, Zambre, o homem israelita, leva uma mulher madianita, Cosbe, para a tenda de reunião. A Bíblia parece se afastar de dizer explicitamente que esses dois indivíduos não estavam apenas passando na tenda de reunião, mas eles estavam tendo uma relação lá.
Então Finéias, o filho de Eleazar e filho de Arão, vê esta profanação massiva acontecendo no lugar mais santo que existe, na presença de Deus. Uma violação que não conseguimos dimensionar. Então Finéias põe uma lança em ambos, enquanto eles estão lá no chão, no tabernáculo do Senhor, tendo a relação. Deus declara que era a coisa certa a fazer. Finéias é mais tarde elogiado em outras partes das Escrituras, nos Salmos propriamente dito. O povo de Israel não apenas se afastou de Deus para adorar outros deuses. Isso seria mortal o suficiente. Mas eles fizeram isso de tal maneira que violou de várias maneiras horríveis a santidade de Deus. E sobre Deuteronômio 26, os dízimos e as primícias, não apenas o povo de Israel é ordenado a dar os dízimos, as primícias de seus rebanhos, seus campos, do rendimento ao Senhor. Eles também são chamados a dar o dízimo do 3º ano. Para quê? Não apenas para o Senhor, mas para o viajante, o sem pai, o órfão, a viúva, para quem não tem quem cuidar. Isso é realmente notável, que marca nossa herança judaico-cristã. Não necessariamente esperamos que os outros, como um sistema político ou um governo, cuidem dos pobres entre nós. Na verdade, o mandamento é este: cuide dos pobres. Imagine se todos nós realmente fizermos o que é o mandamento do Senhor, e se todos nós realmente dermos aquela porcentagem do nosso rendimento, não apenas para a adoração a Deus, mas para o serviço daqueles que não se cuidam de si mesmos. Aqueles que são estranhos entre nós, distantes, a viúva, o órfão. Imagine como o nosso mundo seria transformado se apenas regularmente dermos nossos primeiros frutos de adoração a Deus, se nessa mesma regularidade dermos nossos primeiros frutos do dízimo para cuidar daqueles que não podem cuidar de si mesmos. Nós não olharíamos para outras pessoas para cuidar disso. Olhamos para o nosso redor e nós teríamos esse impulso para cuidar. E isso é algo que só o Senhor pode convencer os nossos corações de fazer. E diante de tudo isso, aquilo que vem a ser chamado para o nosso dia de hoje é aprendermos a entregar as nossas primícias a Deus. Porque durante o nosso dia, nós podemos muitas vezes cair na tentação de ceder ao que o povo desconhecido vive no meio de nós. Assim como o povo de Israel caiu na rede dos moabitas, nós também podemos cair diariamente. E assim como o Deuteronômio nos ensina a entregar as primícias àqueles que necessitam, saibamos também entregar as primícias dos nossos dias a Deus. Iniciar o nosso dia entregando ele a Deus para que não caiamos na tentação do mundo e também para que saibamos servir aqueles que necessitam. Se declaramos no início do nosso dia que somos necessitados de Deus, perceberemos também durante o nosso dia os olhares necessitados do nosso próximo. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.